Por que existem dias em que sua mente rende ao máximo e outros em que tudo se torna pesado e confuso? Por que quanto mais você se esforça, menos avança? Por que seu cérebro parece falhar justo quando você mais precisa? E há algo ainda mais inquietante. E se o problema não for sua disciplina, mas a forma como seu sistema nervoso está sendo levado ao limite? Fique, porque entender isso muda completamente a maneira como você trabalha e pensa. Para entender por que sua mente funciona de forma tão irregular, primeiro é preciso desconstruir uma ideia muito difundida. A crença de que o desempenho mental depende apenas da força de vontade. Durante anos lhe disseram que se você se concentrar mais, se esforçar mais, se for mais disciplinado, tudo deveria fluir. Mas a realidade é muito mais incômoda. Seu cérebro não funciona como uma máquina que responde obedientemente a ordens. Funciona como um sistema biológico profundamente sensível ao ambiente, à pressão e, sobretudo, ao tipo de demanda que recebe. Nos dias em que você rende bem, não é que seja mais inteligente ou mais motivado. É que seu sistema nervoso está em um estado de equilíbrio. A informação entra, é processada e sai sem atrito. Não há alarme interno, não há sensação de ameaça constante. Por outro lado, nos dias em que tudo se torna difícil, esse equilíbrio se rompe. O cérebro deixa de priorizar o pensamento profundo e começa a se concentrar em sobreviver ao excesso de estímulos. Aqui aparece o primeiro ponto-chave do conteúdo original. Nem todas as tarefas cansam da mesma forma. Não é o mesmo um trabalho repetitivo que um que exige tomar decisões constantes, antecipar erros, interpretar sinais ambíguos ou gerir conflitos emocionais. Este segundo tipo de trabalho consome uma enorme quantidade de energia cognitiva, embora por fora pareça que você não está fazendo nada fisicamente exigente. O problema é que raramente se reconhece esse desgaste invisível. Você continua se exigindo o mesmo nível de desempenho, mesmo quando seu cérebro já está saturado. Cada notificação, cada interrupção, cada pequena pressão adicional se acumula. Não parece um grande colapso imediato, mas sim uma erosão lenta. Você começa a cometer erros bobos, a reler a mesma frase várias vezes, a sentir irritação sem motivo claro. E aqui surge uma pergunta crucial. Por que algumas pessoas parecem aguentar melhor essa carga do que outras? A resposta não está no talento nem na inteligência, mas em como cada sistema nervoso reage ao estresse sustentado. Algumas mentes detectam antes a sobrecarga, outras a ignoram até que já seja tarde demais. Este é o ponto exato em que muitos se equivocam. Em vez de reduzir a pressão, tentam compensar com mais esforço. Mas forçar um sistema saturado não o faz render melhor, apenas acelera sua deterioração. Entender isso é o primeiro passo para parar de lutar contra seu próprio cérebro e começar a trabalhar com ele, não contra ele. Quando o sistema nervoso entra em sobrecarga, o cérebro muda de prioridade sem pedir permissão. Deixa de focar no raciocínio complexo e passa a um modo muito mais primitivo. Não busca soluções elegantes, nem análises profundas. Busca reduzir a sensação de ameaça. Por isso, nesses momentos, tarefas que antes pareciam simples tornam-se insuportáveis. Não é preguiça, é uma mudança interna de funcionamento. O conteúdo original sublinha algo essencial. O cérebro interpreta certas exigências modernas como se fossem perigos reais. Prazos apertados, expectativas ambíguas, avaliações constantes e a pressão de não cometer erros ativam os mesmos circuitos que, em outro contexto, seriam usados para fugir ou se defender. O corpo não distingue entre uma ameaça física e uma ameaça psicológica sustentada. Para ele, o estresse prolongado é estresse, sem nuances. Aqui aparece outro fenômeno fundamental. Quando este estado se mantém por muito tempo, a mente começa a se proteger fechando portas. A criatividade é reduzida, a memória de trabalho diminui e a capacidade de tomar decisões torna-se errática. Não porque o cérebro tenha perdido capacidade, mas porque está racionando recursos. É uma estratégia de sobrevivência, não uma falha.
Muitas pessoas interpretam esta fase como um sinal de que algo está errado com elas. Comparam-se com outros, recriminam-se por não renderem o mesmo que antes. E essa autocrítica adiciona uma camada extra de pressão. O resultado é um círculo vicioso. Quanto pior você se sente por render menos, mais se intensifica o estado de alerta interno. O texto original insiste que este processo é silencioso. Não chega de repente. Instala-se aos poucos, normalizando o cansaço mental, até que você já não se lembre de como era trabalhar com clareza. E o mais perigoso é que, por fora, você continua parecendo funcional. Você cumpre, responde, avança. Mas por dentro, o desgaste continua. Entender essa dinâmica é fundamental, porque explica por que descansar apenas um pouco ou tirar um dia de folga nem sempre resolve o problema. Não se trata apenas de recuperar energia, mas de tirar o sistema nervoso de um estado de defesa constante. E isso requer algo mais do que força de vontade. Neste ponto, o conteúdo do canal rival introduz uma distinção crucial que quase ninguém leva em conta. Nem todo esgotamento mental é sentido da mesma forma, porque nem tudo nasce do mesmo lugar. Existe o cansaço por excesso de trabalho, mas existe outro muito mais profundo que provém do hiperalerta constante. Este segundo é o mais difícil de identificar, porque nem sempre vem acompanhado de fadiga física evidente. Quando você vive em um estado prolongado de vigilância mental, seu cérebro nunca chega a relaxar completamente. Mesmo nos momentos de pausa, ele continua avaliando, antecipando, revisando cenários. E isso explica por que muitas pessoas dizem descansar, mas não se recuperar. Dormem, desconectam-se por um tempo, mas a sensação de fundo não desaparece. O sistema nervoso continua ligado. O texto original ressalta que esse estado costuma aparecer em pessoas muito responsáveis, perfeccionistas ou acostumadas a sustentar muitas decisões importantes. Não é coincidência. Quanto maior a necessidade de controle e previsão, maior é a carga invisível. O problema não é o comprometimento, mas a impossibilidade de baixar a guarda. Aqui ocorre algo paradoxal. Quanto mais tempo se mantém essa hiperativação, mais se perde a capacidade de detectar sinais internos de limite. O corpo avisa, mas a mente já não escuta. Normaliza-se a tensão, a irritabilidade, a dificuldade de concentração. Tudo se torna um novo padrão. Outro ponto-chave do conteúdo original é que, neste estado, a mente começa a confundir urgência com importância. Tudo parece crítico, tudo requer atenção imediata. Esta percepção distorcida mantém o cérebro preso em uma corrida sem fim, onde não há espaço para o pensamento profundo nem para a reflexão tranquila. O mais perigoso é que este padrão costuma ser reforçado pelo reconhecimento externo. Por fora parece que você está rendendo, que responde, que sustenta a pressão. Mas internamente o desgaste continua crescendo. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica sair, porque o sistema já aprendeu a funcionar em modo de emergência. Reconhecer esta fase não é um sinal de fraqueza. É um sinal de inteligência e de autoconsciência. Porque apenas quando você entende que tipo de esgotamento está vivendo, pode começar a mudar a forma como se relaciona com o trabalho, com as exigências e consigo mesmo. A partir daqui, o conteúdo original dá uma reviravolta importante. Explica por que muitas estratégias comuns para ser mais produtivo não só não ajudam, como pioram a situação. Listas infinitas de tarefas, técnicas agressivas de gestão de tempo, ou a obsessão por otimizar cada minuto podem ser úteis para trabalhos mecânicos, mas são especialmente prejudiciais quando o problema é a saturação do sistema nervoso. Quando seu cérebro já está em estado de alerta, adicionar mais estrutura rígida é percebido como uma pressão adicional. Em vez de trazer clareza, aumenta a sensação de estar encurralado. Cada tarefa pendente torna-se mais uma ameaça. Cada lembrete um sinal de que você não está fazendo o suficiente. O resultado não é mais foco, mas sim mais tensão interna. O texto original sublinha que o cérebro precisa de margens, não apenas de ordem. Precisa de espaços onde não se exija dele decidir, avaliar ou antecipar. Sem essas margens, até as pausas são vividas com culpa. Você descansa, mas com a sensação constante de que deveria estar fazendo algo mais produtivo. Aqui aparece uma ideia central.
A verdadeira recuperação mental não ocorre quando você para, mas quando o cérebro deixa de se sentir observado e avaliado. Enquanto existir essa pressão interna por render, até o lazer se torna mais uma tarefa a ser cumprida corretamente. Muitas pessoas interpretam essa dificuldade de relaxar como falta de autocontrole. Mas, na realidade, é uma consequência direta de ter passado tempo demais no modo de exigência. O sistema nervoso aprendeu que baixar a guarda não é seguro e, por isso, resiste. Este ponto é fundamental para entender por que não basta mudar hábitos superficiais. Não se trata de fazer mais pausas ou dormir um pouco melhor, embora isso ajude. Trata-se de modificar a relação que você tem com a exigência constante. Sem essa mudança, qualquer técnica será apenas um paliativo temporário. Nesta parte, o conteúdo original torna-se especialmente claro ao apontar algo que costuma incomodar. Muitas pessoas confundem resiliência com aguentar o tranco. Acreditam que ser forte significa suportar a pressão sem reclamar. Continuar funcionando mesmo que o desgaste seja evidente. Mas o cérebro não interpreta essa resistência como força, mas como um sinal de que pode continuar sendo levado além dos seus limites. Quando você ignora sistematicamente os sinais de saturação, o sistema nervoso aprende que não haverá alívio. E, diante dessa ausência de saída, adota estratégias defensivas mais drásticas. Surgem a desconexão emocional, a dificuldade de sentir motivação autêntica e uma sensação de distanciamento do próprio trabalho. Não é desinteresse real, é autoproteção. O texto original destaca que este processo não acontece do dia para a noite. Constrói-se lentamente à base de pequenas renúncias internas. Renúncia a ouvir o cansaço, a respeitar os ritmos naturais, a admitir que algo não está funcionando. Cada renúncia parece menor, mas juntas criam um estado de desconexão profunda. Aqui entra um ponto fundamental. O cérebro precisa de sinais claros de segurança para voltar a um estado de funcionamento ideal. Não basta dizer a si mesmo que está tudo bem. Ele precisa de experiências repetidas em que a exigência diminua de verdade, não apenas na teoria. Sem esses sinais, continuará operando na defensiva. Por isso, muitas pessoas sentem que perderam a paixão pelo que antes lhes importava. Não porque não gostem mais, mas porque seu sistema nervoso associa esse ambiente à pressão constante. Recuperar a clareza mental implica, primeiro, quebrar essa associação. Este é um momento crucial do relato, porque mostra que o problema não é falta de capacidade nem de vocação. É um sistema esgotado que precisa aprender, aos poucos, que nem tudo é urgente e que nem tudo é uma ameaça. Nesta fase, o conteúdo do canal Rival introduz uma ideia decisiva. A saída não consiste em fazer menos por simples abandono, mas em mudar o tipo de relação que você mantém com a exigência. O cérebro não precisa se ausentar das responsabilidades. Precisa de previsibilidade e limites claros. Sem eles, interpreta qualquer demanda como potencialmente infinita. Quando você começa a estabelecer limites reais, mesmo que pequenos, o sistema nervoso recebe um sinal diferente. Nem tudo é mais imprevisível, nem tudo depende de estar em alerta permanente. E aos poucos, funções que pareciam perdidas começam a retornar. A concentração torna-se mais estável. A mente para de saltar sem controle e a sensação de ameaça diminui. O texto original insiste que este processo não é imediato. No início, baixar o ritmo gera desconforto. Surge a culpa, o medo de não estar fazendo o suficiente, a sensação de que algo ruim vai acontecer se você relaxar. Isso não significa que você está retrocedendo. Significa que seu sistema nervoso está se reajustando após muito tempo em tensão. Outro ponto-chave é que a clareza mental não volta de uma vez, mas em camadas. Primeiro, desaparece a saturação constante. Depois, retorna a capacidade de pensar com mais profundidade. E só então volta a criatividade e o prazer real no trabalho. Tentar pular essas fases é uma das razões pelas quais muitas pessoas têm recaídas. Aqui revela-se algo importante. Trabalhar bem não é trabalhar sempre no limite. É saber quando apertar e quando soltar.
O cérebro rende melhor quando percebe que existe uma saída, que o esforço tem um fim e que nem tudo depende de estar disponível o tempo todo. Esse entendimento muda completamente a forma como você interpreta seus bloqueios passados. Você já não os vê como fracassos pessoais, mas como sinais de um sistema que estava pedindo um ajuste urgente. O conteúdo original encerra com uma ideia que reorganiza tudo de que foi dito. A mente não falha sem motivo. Cada bloqueio, cada queda de rendimento, cada sensação de confusão foi uma forma de comunicação. O problema é que por muito tempo foi interpretado como fraqueza, quando na verdade era um sinal de saturação prolongada. Quando você começa a olhar para a sua experiência sob este ângulo, algo muda. Para de se perguntar o que há de errado com você e começa a se perguntar o que está acontecendo ao seu redor. Que tipo de exigências você sustenta? Que nível de pressão você normalizou e que preço pagou por manter-se sempre disponível? Esse olhar não busca culpados, busca compreensão. O texto original insiste que recuperar o equilíbrio mental não significa renunciar à ambição nem ao comprometimento. Significa aprender a distribuí-los de forma sustentável. Um sistema nervoso regulado não é passivo. É um que sabe entrar e sair do esforço sem ficar preso nele. Aqui aparece o desfecho mais importante. Quando você respeita os limites internos, o rendimento deixa de ser uma luta constante. Trabalhar volta a parecer fluido, a mente recupera a clareza e as decisões deixam de pesar como antes. Não porque tudo seja mais fácil, mas porque o cérebro já não está lutando contra si mesmo. Entender isso lhe devolve algo essencial: a confiança em sua própria capacidade. Não como uma exigência permanente, mas como um recurso que você pode usar sem se destruir no processo. E a partir daí, o trabalho, a criatividade e a concentração deixam de ser uma batalha diária e voltam a se tornar algo que você pode sustentar ao longo do tempo.